Esse vídeo ele foi elaborado pensando nos alunos técnicos em edificações e ele é um complemento adicional de uma metodologia para a criação de cortes. Então, meio que um passo a passo para o desenho de corte, tá? E só reforçando, ele é um complemento. Então, ele deve ser assistido após uma aula inicial, de preferência presencial, uma aula inicial de planta, de corte, para que os alunos tenham uma compreensão ampla, tá? E aí esse vídeo ele vem mais como uma revisão daquilo que já foi aprendido. Então é mais relembrando algumas coisas, relembrando alguns elementos que estão presentes no corte, um corte básico de uma residência. Então, por isso que ele é um vídeo voltado para alunos de edificações, técnicos em edificações, e que já possuam algum conhecimento aí no desenvolvimento de desenho técnico e no desenvolvimento de corte, tá bom? Alguns termos eu vou dizer e se tiver alguma dúvida, aí vocês podem dar uma pausa no vídeo e pesquisar no Google algumas imagens de referência para entenderem do que eu estou falando. Por exemplo, peitoril, beiral, inclinação, pé direito. Então são algumas palavras que já é um vocabulário de quem já começou o curso, é um vocabulário de quem já sabe fazer corte ou básico de desenho arquitetônico. Então, teve alguma dúvida em alguma palavra, pausa o vídeo, pergunta dos colegas ou pesquisa na internet para vocês entenderem do que eu tô falando, tá? Então, como é que vai ser o segmento desse vídeo? Bom, primeiro eu vou mostrar para vocês o processo, o início todo, vocês vão me acompanhar e depois eu vou mostrar uma imagem, tá? Porque é difícil de posicionar a câmera no momento que eu tô desenhando, então isso, fica complicado de pegar os detalhes. Então, no final do vídeo, eu vou mostrar a imagem, então a imagem congelada assim de cima, sem mostrar o processo, com a imagem pronta, e vou repetir alguns detalhes que eu falei durante o processo de execução, tá? Porque pode ser que alguns detalhes fiquem perdidos na execução, justamente por causa desse posicionamento da câmera, tá? Na sala de aula a gente tem um quadro, desenho maior, aqui em casa não tem então esse suporte, então eu desenho aqui na mão, tá? Outra coisa também que eu quero deixar bem clara para vocês é que todo o processo, tudo que foi feito para esse vídeo, ele foi feito a nível croquis. Então aqui eu não estou utilizando ferramentas de desenho técnico do tipo escalímetro, até vão aparecer, mas não estão sendo usados de forma de representação gráfica de desenho técnico. Então eu estou ensinando vocês o processo. Isso não quer dizer que vocês não devem utilizar as ferramentas, mas isso vocês já sabem fazer, né? Vocês já tiveram contato, primeiro contato em sala de aula com as ferramentas, já sabem como utilizar. Inclusive já ensinei como fazer em casa sem ter régua paralela, né? Fixando a régua com fita para assim uma maneira de quem não tem condições de comprar uma prancheta nem régua paralela, nem recomendo porque a gente fica tão pouco tempo nela e a gente tem esses recursos na instituição, tá? Então só frisando, é croquis para ensinar, tá? Então eu não estou desenhando com perfeitamente reto, tá? Como no desenho técnico. Então eu estou desenhando a mão livre com auxílio de uma malha, beleza? Então, quem quiser fazer a mão livre primeiro o seu desenho com auxílio de malha, rascunho, é ótimo, sempre recomendo. Gente, comece no rascunho, tá? Porque aí a gente tem mais facilidade de apagar, é mais rápido, a compreensão vem mais rápido, a gente consegue transmitir isso pro desenho mais rápido. E aí depois vocês passam aí para uma folha definitiva. Quem quiser já começar com a folha definitiva, tudo bem, não tem problema, tá? Então, vamos pro vídeo. Então, espero que possa auxiliar vocês no desenvolvimento dos cortes que vocês irão fazer daqui pra frente. E hoje eu vou ensinar o corte transversal, que é o corte que a gente vê, é o corte que ele pega o menor sentido de algum objeto. Então, esse objeto, ele tem um comprimento e uma largura, tá? O comprimento, normalmente, é aquele lado maior. O corte transversal, ele pega a menor parte, tá? Então, vou pegar aqui um objeto, aqui, ó, uma borracha,
bem básica, tá? Então, se eu tenho aqui um comprimento e uma largura, o meu corte transversal, ele vai cortar assim, ó, nesse sentido. Então, eu vou cortar aqui, quebrar e olhar, tá bom? Então, ele vai ver do menor sentido. E em uma residência, normalmente, isso não é regra, isso vai ocasionar na visualização das águas. Então, a gente consegue ver perfeitamente a treliça ou a tesoura da casa, tá? Bom, aqui tá a minha planta baixa. Essa planta ela foi idealizada por mim mesma, tá? Então a gente tem aqui o acesso, uma sala de estar, que tem essa passagem com a sala de jantar, então uma ligação indireta, então eu consigo assistir televisão totalmente isolada da área de jantar, mas ao mesmo tempo, se eu precisar que esses ambientes se integrem, eu tenho uma varanda que integra esses dois ambientes e essas portas que abrem completamente. Um painel que vai dividir, então, a minha área íntima da minha área comum. Aqui tem um quarto de casal com uma suíte, que é uma suíte, um banheiro social, e aqui é um quarto de solteiro, tá? E esse painel, ele esconde essas portas, então, da vista da cozinha e da sala de janta. Aqui está definido os meus cortes, tá? Então, eu já vou fazer o corte transversal, que vai ser o corte AA. Ele passa no banheiro, ele pega uma janelinha, uma porta, o painel, passa pela sala de jantar e aqui ele pega a parede e a varanda, tá? E ele olha para os fundos da casa, olha para o sentido da cozinha. Só reforçando que eu vou fazer em nível de croquis, tá? E eu já realizei esse corte aqui, ó, como vocês podem ver. Ele foi feito numa malha, uma malha quadriculada para facilitar, sem precisar fazer com régua, então faça mão livre só usando a malha. E aí eu vou explicando passo a passo, mostrando então, reproduzindo numa folha vegetal. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. Não, aqui não tá dando pra enxergar, então acho que aqui já deu. Tá. Bom, então o que vocês têm que ver? Vocês têm que ver que tudo que eu vou puxar aqui, eu vou utilizar minha planta como referência, tá? Então eu não começo o corte tipo, do nada. Então a primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer o corte é puxar as paredes, tá? Então você pode usar um esquadro e... deixa eu pegar ali. Você pode usar um esquadro maior, tá? Mas o esquadro é o mais ideal para realizar essa atividade. Peguei esse esquadro de 60, porque ele é um esquadro que ele é maior, ele tem essa linha maior aqui. Então, quem for fazer já direto no seu papel final, é bom que já tenha uma régua apoiada aqui, como eu ensino a fazer, tá? Em outros vídeos, como eu ensinei para vocês a fazerem no primeiro ano, como fazer atividade em casa, sem o uso da régua paralela, tá? Então você pode amarrar uma régua aqui, ó, eu tenho eu consigo ver aqui na minha linha, na minha malha lá embaixo, que a minha folha é transparente, eu consigo ver a linha, uma das linhas para servir como guia, tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão puxar aqui essas paredes, tá? Para realizar esse corte. Então, vou puxar e a gente usa a linha de construção, tá? Para começar aqui. Pode usar também outro esquadro, se achar mais leve. Eu vou usar o esquadro que eu acho que ele é mais fácil de segurar. Então, eu vou começar aqui, ó, com a minha extremidade da varanda. Puxa bem leve, tá? Vou fazer agora a minha parede. Puxo os 15 centímetros dela. Com tracejado não, desculpa. Com uma linha fina, tá, galera? Porque vocês vão precisar apagar algumas coisas depois. Então, usa aí a nossa chamada linha de construção. Aí, puxa aqui, ó, do painel. Aqui, percebam que eu tô fazendo croquis, como se eu estivesse fazendo no quadro, como eu faço pra vocês na aula, eu faço no quadro, tá? Sem uso de régua, sem fazer perfeito. Então, aqui eu tô fazendo
nível croquis, só para vocês entenderem a metodologia de fazer um corte. Como é que eu começo a fazer um corte? Então aqui eu estou pegando todas as minhas paredes, lembrando que eu estou olhando para o fundo, então se eu estou olhando para o fundo, eu deixei a minha folha com a setinha para cima, tá? Então vocês sempre vão deixar a folha da planta com a setinha para cima do corte que vocês estão fazendo. Então se esse corte, se ele tivesse com a seta para baixo, eu ia ter que virar essa planta para fazer esse desenho que eu estou fazendo aqui agora. E aí, essa parede, ela não está sendo cortada, mas eu vejo ela lá no fundo, então eu vou puxar ela também, tá? Isso aqui eu tô fazendo bem leve, porque eu vou fazer tudo à mão livre, mas é só pra vocês entenderem como é que a gente faz isso aqui. Bom, tá bem clarinho, acho que vocês nem conseguem enxergar, que eu fiz bem fino mesmo. E aí, eu vou começar, então, a fazer as minhas fundações, tá? Então, agora eu já tenho as minhas paredes, eu posso fazer as fundações. Então, eu venho aqui, ó. Tá, vocês estão enxergando. Então, aqui essa fundação eu vou fazer, e vocês podem utilizar ela, tá? Uma fundação que ela vai ter 50 centímetros de profundidade e 40 de largura. Tá? E ela é centralizada na alvenaria, então você vai puxar 20 para cada lado do eixo dessa parede. Aqui é um painel, então não tem fundação, tá? Porque ele é leve, ele é instalado sobre o piso mesmo. Então eu não vou fazer fundação dele. Tô fazendo a fundação agora da parede do banheiro. E agora da outra parede do banheiro. Pronto, as minhas fundações tem 40 por 60 de profundidade, tá? Então 20 para cada lado ali da alvenaria. Bom, fez aqui as fundações, tá? Então aqui elas estão feitas. Agora eu vou passar para fazer o meu contrapiso, tá? Então eu vou fazer a parte de baixo do contrapiso, aquela que está bem em contato com o solo. Vou fazer ele aqui. Passando por cima da minha fundação. E agora eu vou fazer a mão livre, eu vou subir. Nesse caso, eu coloquei aqui que essa entrada, que não tá aparecendo aqui, tá? Mas que essa entrada, ela tá no nível 10. Então eu tenho o nível 0 do terreno, essa entrada, o deck de entrada, ele tem 10. E aí eu subo 2 centímetros, então aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 12, tá? Então aqui eu também tenho 10 nessa varanda, então aqui eu vou subir 10. Então o primeiro piso que eu tô fazendo é da varanda, então eu vou subir 10. Puxei 10. Aí eu entro na cozinha, né? Então o próximo piso que eu tenho é da cozinha. Subo mais 2 centímetros para chegar no nível 12. Então, nível 12, puxo até o final. Venho. Aí eu desço aqui no banheiro, de novo eu tenho um nível 10. Então, eu cheguei no banheiro, desci para o nível 10 de novo. E no box eu vou descer mais 2 centímetros. Deixa eu apagar aqui que ficou muito forte. Eu tenho mais 2 centímetros que eu desço, então eu vou para o nível 8, tá? Então, é isso que vocês vão fazer aí, tá? Façam bem fino e agora pode passar a alvenaria. Essa alvenaria, ela vai descer até a fundação, tá? Porque a alvenaria, ela vem em cima da fundação. Então, aqui tem porta, então aqui é acabamento de piso. Então, não, aqui não é porta, gente, desculpa, aqui tem uma parede aqui. Eu queria ter cortado a porta, mas não deu. Então, essa parede eu venho até a minha fundação lá, tá? Aqui é um painel. Então, esse painel,
eu vou fazer aqui uma alvenaria, porque teria uma viga passando aqui para segurar essa parede, esse alinhamento de parede aqui. Então aqui tem uma viga nesse alinhamento do painel. E o painel ele é instalado sobre o piso. Então, como ele é instalado sobre o piso, ele não vai cortar, ele não vai ultrapassar aqui, diferente dessa alvenaria, tá? Que ela vai descer até a minha fundação. Agora, eu venho com esse do banheiro, que é uma porta. Então, como é uma porta, ele também tem acabamento de piso. Então, eu também não vou ultrapassar, vou deixar aí por enquanto. Agora, eu tenho uma janelinha de banheiro, tá? Que é essa janelinha que eu cortei aqui. E aí, eu vou passar aqui até a alvenaria, até a fundação. A minha alvenaria eu passo até a fundação. E deixei aqui essa linha. Bom, o que vocês têm que fazer aqui agora? Vocês têm que colocar a altura de porta, tá? Então, pode colocar já as alturas de porta. Então, a minha porta tem 2,10. Então, aqui eu vou colocar, dei 2,10 de altura, fechei aqui a alvenaria, ela fica em cima. Só que, como é uma porta, eu tenho uma linha média a fina, passando aqui com uma linha no meio que representa essa porta. Aqui é uma janela, ela tem 40 centímetros de altura. Então, o que eu sempre faço? Eu alinho ela na parte de cima. No alto, eu alinho ela a 2,10 e puxo 40 centímetros para baixo. Que aí o que sobra é o peitoril, tá? Então, aqui tá a minha janela. Aqui eu vou dar um acabamento nessa varanda. Ela poderia ficar toda aberta, mas eu vou dar acabamento nela de alvenaria. Então, aqui tem a minha alvenaria. Lá no fundo, eu vejo essa parede. E aqui eu tenho um restinho, tem um pilar lá no fundo também. Então, eu também faço com uma linha mais fina, tá? Agora, eu já finalizei essa parte de parede. Finalizando essa parte de parede, coloquei as portas que eu corto. Deixa eu só terminar aqui o painel, que ele tem essas linhas. Quem vai fazer painel com bobó pode representar com uma achura na horizontal, tá? Não sei se vocês estão enxergando, mas ele fica assim. Lá no final eu vou mostrar o resultado final, tá? Aqui eu tenho um balcão, ó. Quando eu olho para o fundo, eu tenho um balcão. Então, esse balcão, como ele é fixo, não é um móvel, a gente representa. Ou seja, professora, eu preciso representar cama, fogão. Não, você vai representar só o que é fixo, tá? Então, bancada de pia, você precisa representar. Bancada de cozinha, janela. Lá no fundo, eu olho para essa janela da cozinha, tá? Essa janela da cozinha, a minha, ela chega até 2,10 de altura, que é a altura da porta para deixar alinhadinho, tá? E aí, a minha, ela tem 1,5 metro e 1 metro de altura. Então, eu fiz 1,5 metro aqui, 1 metro de altura. Prontinho. Aqui tá feito a minha janela que eu olho pro fundo. E aqui, ó, eu olho para uma porta, tá? A porta é mais fácil, ela também tem 2,10 de altura. E eu vou fazer aqui o sentido que ela abre, porque ela aparece fechada. Então, em planta, as portas, elas são abertas, vocês já sabem disso. Em corte, as portas, elas aparecem fechadas, tá bom? Então, aqui tem a minha janela, ela é uma folha dupla de correr. Então, coloquei aqui a linha dela. Pronto, parede, janela e porta e piso já foi resolvido. Agora, eu vou fazer a parte que é mais complicada, que é Bom, aqui a gente já terminou as partes de paredes e portas, tá? Janelas também, piso, fundação. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer a parte de cima. A gente vai começar pelo forro. O forro é bem simples, ele tem que ter um pé direito. A gente vai usar o pé direito, pode ter menos, até 2,80, tá? Mas a gente vai usar um pé direito de 3 metros. Então, eu meço aqui 3 metros e faço uma linha dupla de 5, tá? Então, 5 milímetros.
Pronto, aqui tá o meu forro. Aí eu resolvi colocar forro na minha varanda também, tá? Não precisa, mas eu resolvi colocar um forrinho de madeira para dar um acabamento. Pronto, já coloquei o meu forro. Agora eu vou subir o telhado, tá? Então eu começo por um elemento chamado apoio, tá? Que é a primeira madeira que fica apoiada em cima da alvenaria. Eu vou deixar aqui um espaço de 20 centímetros para começar. Então eu subo a alvenaria depois do forro, eu subi 20 centímetros para começar a fazer o meu apoio, tá bom? Então eu vou subir aqui o meu apoio, que são umas madeiras, tá? E o meu telhado é o seguinte, o meu telhado ele é desencontrado, então eu tenho um telhado que desse lado ele é mais baixo do que desse lado, tá bom? Então se desse lado ele é mais baixo do que esse lado, eu resolvi começar pelo lado mais baixo, que eu acho mais fácil, é o que eu sempre estou acostumada a fazer, quando eu faço telhado desencontrado. Então aí eu venho aqui, depois dessa... Professora, quanto é que tem esse apoio? Pode colocar 10 centímetros, tá? É representativo. Então agora a gente vem aqui colocando a linha, tá? Para começar aí então a minha treliça, a minha tesoura. Então eu coloquei a linha, que é o primeiro madeiramento que vem depois do apoio. E agora é o momento, depois que eu coloquei a linha, é o momento de eu colocar a inclinação. A minha inclinação, ela tem 30% de inclinação. Então eu puxei 1 centímetro e subi 3 milímetros. E encontrei os dois. Então eu fiz isso aqui, ó. 1 e subi 3. Então puxei 1 e subi 3 aqui, tá? Puxei 1, subi 3 e uni os dois. E aí eu tenho a minha diagonal do telhado aqui. Vou fechar aqui. Posso colocar de 1 em 1 metro, então, esses meus montantes aqui. E aí eu vou só encontrar eles dois com essas diagonais para criar a minha treliça, tá? Pronto, lembrando que eu estou fazendo a mão livre nível croquis, tá? Eu já fiz a mão livre aqui embaixo usando uma malha e estou utilizando na folha vegetal. Porque depois você passar para tocagem é muito mais fácil, ou para passar num desenho com régua paralela, ou o desenho técnico sem régua paralela, que é o que vocês estão conseguindo fazer no momento de isolamento, tá? Depois que eu fiz isso, eu venho com as minhas terças, que são essas madeiras que elas são mais altas, elas têm, eu coloquei aqui, vocês podem repetir também, 15, tá? 15 centímetros, claro, na escala. Então, 15 centímetros elas têm, elas estão alinhadas no caimento, então elas não ficam retinhas assim, elas ficam no sentido do caimento, tá? Tem mais detalhe, mas como a escala é muito pequena, eu também não vou exigir isso de vocês, mas elas têm umas escoras que são colocadas para elas não tombarem, tá? Por isso que elas ficam inclinadinhas. Em cada encontro eu coloco uma aqui, ó. Então em cada ponto eu coloquei uma, tá? Então aí tá pronto a minha treliça e essas são as terças. Então essas madeiras, elas estão cortadas, a gente vê a seção delas, porque elas vêm nesse sentido do telhado, ó. As treliças, elas são colocadas assim, ó. Então são várias treliças, uma atrás da outra, nesse sentido da casa. As terças, elas são colocadas em cima das treliças, atravessando assim a casa, tá? Agora a gente vem para os caibros, tá? E esses caibros vocês já podem puxar os 60 ou mais, que a gente está fazendo com mais, quem fizer com mais, de beiral. O meu tem 60, tá? Então vocês podem puxar ele, lembrando que ele também tem a mesma inclinação de o meu 30%, ele vai ter a mesma inclinação, tá? Dos outros. E esse, ele acompanha a colocação dele na casa, é o mesmo processo das treliças, então ele também é colocado assim. Por isso que quando eu vejo a madeira inteira aqui, tá? Esse eu vejo a madeira cortada porque cortou a casa assim, ó. Como ele estava vindo nesse sentido, é como se eu cortasse essa caneta aqui, ó. São vários assim, ó. Estão vindo, né?
como se eu cortasse aqui e virasse, eu ia ver só os círculos, né? Como são madeiras, e são madeiras retangulares, eu vejo só os retângulos. As ripas, elas são colocadas no mesmo sentido das terças, são colocadas depois dos caibros. Então, pensa, treliça é colocada assim, terça é colocada assim, caibro é colocado assim, ripa é colocada assim. E depois vem a telha, tá? Então, é só lembrar disso daí. Eles são colocados da seguinte forma, um contra o outro, tá? Então, um sentido para um sentido para outro, eles vão mudando. E por isso que na hora que a gente vai prestar, um a gente vê a madeira inteira, outro a gente vê a madeira cortada, tá bom? O outro a gente vê a madeira inteira. E o apoio, que vem no sentido das paredes, ele vem na cortada. Então, agora vamos às ripas. As ripas são 5 por 5, representativo. Se for telha cerâmica, pode colocar de 30 em 30 centímetros, tá? E aqui eu venho e fecho com o meu telhado, tá? Quem quiser fazer aquele telhado acabadinho, cada telha por telha, tá liberado, fica lindo, tá? Mas como eu não quero prolongar esse vídeo, eu vou fazer só o representativo que também tá certo. Assim, gente, que faz o telhado, tá? Então, aqui, quem for fazer duas águas simples, é só inverter, espelhar, no caso, quem faz AutoCAD, mas quem não faz AutoCAD, pega aqui e desenha a mesma coisa, só que pro sentido contrário. Escolhe bem o meio da casa para ficar certinho, tá? No meu caso, como é um projeto diferente, eu peguei e fiz alturas diferentes. Então, quem tá fazendo, por acaso, com altura diferente, bora lá. Esse eu vou começar do meio, tá? Com altura diferente. Eu quero que tenha 40 centímetros entre aqui e o outro, tá? Então, eu quero que esse espaçamento tenha 40 centímetros. Pode ter mais? Pode. Eu quero que tenha 40, tá? No meu projeto. Então, vocês têm aí a liberdade para criar isso daí. Bom, aqui vai subir uma alvenaria, só que no meu caso eu quero uma janelinha de vidro para que essa iluminação entre nesse forro, porque ó, esse, como vocês podem ver aqui, ó, se a gente for, esse desencontro ele dá bem nessa esse telhado, ele termina bem nessa parede, tá? E aqui vai estar, em cima disso daqui, vai estar essa janelinha, e aí vai bater o sol. Aqui é pra... Eu vou até tirar o forro, na verdade. Vou tirar o forro. Vou subir essa alvenaria aqui. E o forro vai ficar aqui no alto. Para que tenha iluminação lá embaixo, tá? Então aqui o meu... Esse é o meu projeto. Vocês podem ser o forro fechado, tudo fechado mesmo, mais simples de fazer, pode fazer. Tá? Então o meu vai ficar assim. E aí, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer o madeiramento, tá? Eu vou começar aqui, puxei os 40 centímetros, então eu vou começar, nesse caso, eu vou começar com o meu caibro, tá? Que é o que vem depois ali da minha janelinha, que tá em cima da minha janelinha. Então, fiz o meu caibro. Aí eu vou só repetir, caibro... O telhado é o mesmo, a inclinação é a mesma, então o processo é o mesmo, não vou repetir para achar a inclinação de 30%, que também serve para achar qualquer inclinação, e não necessariamente de telhado, serve para rampas também. Tá? E pronto, tá feito o meu telhado. Agora eu vou terminar para baixo, então ficou faltando aqui, então eu tenho caibro, ripa, faltou terças. Então, agora eu vou colocar aqui as terças. E por último não, na verdade, vem a diagonal, né, do telhado. Por último é o apoio. Então, aqui eu tenho a minha tesoura, fiz a minha tesoura. Aqui ela fecha, de 1 em 1 metro, lembra? Fiz as minhas diagonais. Aqui eu fechei com alvenaria, lembra? E ficou um espaço aqui dentro. Aqui eu vou subir a parede para fazer o acabamento. Vou fechar aqui, ó. Então, fechei a parede. Aqui é o apoio. Pronto. Tá? Esse meu telhado, ele acaba aqui.
Mas aqui no fundo tem mais, porque é esse telhado que ele vem aqui, ó. Então, esse meu telhado, ele acaba aqui. Ele acaba aqui. E o outro telhado, que é o dessa parte do fundo, eu vejo, porque eu tô olhando pro fundo. Então, esse outro telhado, ele vai acabar lá atrás, tá? Aí ficou esse espaço que é em cima do banheiro, não é à toa. Aqui eu subi mais 40 centímetros e eu vou colocar a minha caixa d'água, tá? Então, aqui em cima tá a minha caixa d'água. Pronto. Agora eu vou dar uma revisada, ver se eu terminei mesmo o corte. Vamos lá. Beiral, pilar, varanda. Parede, balcão, janela. Painel, porta, porta, banheiro. Como os equipamentos estão pro outro lado, eu não fiz. Se os equipamentos estivessem pro lado de cá, eu ia fazer a pia, o vaso, o chuveiro e o box, tá? Mas aqui eu corto o box, ó, então eu tava esquecendo do box. 1,80 m pro box. O chuveiro tá pro lado de cá. Janelinha, parede, beiral. Perfeito, pronto, terminei. Esse é meu corte, tá? Agora, vem a parte mais fácil, que é você colocar o solo. Então, a gente não desenha ele assim, tá? O solo, eu sempre recomendo você puxar de 50 centímetros a 1 metro. Eu vou puxar 1 metro lá de cá. Tá? Puxo mais 1 metro pra baixo. Fecha aqui. E faço a chura de solo, tá? You were dying, dying, dying.
importante a gente pegar também nesse corte é, eu passei o corte A, né? O B, eu vou desenhar ele aqui. Vou pegar a minha linha grossa, vou pegar logo a nanquim. E esse B, eu vou passar aqui, eu vou pegar ele, tá? Aqui. Eu peguei a linha dele, ó, alinhei ele no meu corte e eu vou passar ele aqui do início ao fim para indicar onde o meu outro corte passa. Isso vai facilitar quando eu for fazer o outro corte, tá? E aí aqui eu vou indicar para que lado que ele tá indo, ó. Ele tá vindo do lado de cá. Então eu vou colocar essa setinha e vou colocar essa setinha. Bom, finalizei. Tá faltando só um detalhe aqui. O que que tá faltando? Tá faltando os nomes dos ambientes, claro, tá faltando o solo e tal. Mas tá faltando aqui o nome dos ambientes, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Quando vocês estiverem fazendo já no desenho final, tá? Na folha com margem carimbo, com régua e tudo mais, tem que colocar o nome dos ambientes. Então, aqui vem varanda, vai ficar bem pequenininho, então vocês não vão enxergar, talvez. Cozinha, banheiro. E os níveis. Então, aqui é nível 0, porque aqui é o terreno, tá? Aqui é só olhar aqui. Eu tenho que ter seguido, né? Então, eu olhei aqui. Posso medir também de novo, então aqui eu sei que é nível 12, ponto 12, tá? Ponto 12. O banheiro, eu sei que aqui é nível ponto 10 e aqui é nível ponto 08, tá? Que é a área do box. E a varanda é o mesmo nível do banheiro, também é nível ponto 10. Então, é isso que estava faltando, tá bom? As cotas, tá, que a gente tem que colocar, e aí vocês já sabem como colocar cotas, a gente já aprendeu isso. E para esse vídeo não ficar muito longo, eu também não vou colocar as cotas aqui. Então, eu vou só dar uma finalizada aqui nesse solo e vou mostrar pra vocês como é que ficou. Bom, gente, é isso, tá pronto. Agora eu vou tirar uma foto pra vocês, pra mostrar como é que fica, sem a malha de fundo. E também pra vocês olharem com detalhes, porque no vídeo às vezes não dá pra ver todos os detalhes, com a foto fica mais fácil, tá bom? Beleza, então como eu falei pra vocês, tá? Aqui é a minha planta, novamente eu vou mostrar pra vocês agora ela bem de cima, pra que vocês vejam cada detalhe, tá? Só reforçando que esse é um projeto meu, não peguei de ninguém, ele é meu, fiz ele hoje mesmo, idealizei ele hoje mesmo, desenhei ele hoje mesmo pra fazer esse vídeo, tá? Então qualquer erro pode ser que tenha algo que eu possa melhorar nele, inclusive tem algumas decisões que eu tomei no momento do corte, tá? Que vocês vão ver quando vocês viram quando eu falei na questão da aproveitamento da iluminação do sol, tá? Então, o que que a gente tem aqui? Então, a gente tem esse acesso, né, tal, como eu expliquei lá no início. Aí, aqui a gente tem essa linha de corte, tá? Então, essa linha de corte que vai de A a A. E aí, o que que a gente vai ter? O que que eu vou mostrar aqui pra vocês? O que que eu vou mostrar pra vocês? Então, esse corte A, ele primeiro cortou uma varanda, que tá a 10 centímetros do solo. Então, ó,
Aqui a gente tá com solo, subiu 10 centímetros. Então, 10 centímetros varanda. Aqui ele tá mostrando, eu não pintei, não achurei, por quê? Porque eu tô vendo só esse pilar aqui lá do fundo, ó. Então, eu tô vendo só esse pilar aqui. Por isso que ele tá só com o contorno, tá? Aí, depois que eu cortei essa varanda, ele vem pra... Ele corta uma parede. Então, tá aqui, ó. Essa parede, tá bom? Cortou a parede. Aí, eu venho tudo isso aqui no nível 12, que tá bem clarinho, que vocês não conseguem enxergar talvez, mas aqui é nível 12, tá? Então, eu tenho 12 centímetros a mais do que o nível 0. Então, do solo pra cá, eu tenho 12 centímetros. Então, quer dizer que do solo pra cima, eu vou subir 12, que é a altura aqui que tá a minha sala de janta, tá? E, na verdade, toda a minha casa, com exceção dos banheiros e da varanda. Cortei, eu vi o balcão. Então, olha, aqui tá o balcão, ó, tá? Esse meu balcão, ele tem 1,10 m de altura. E aqui tá a minha janela, lá de fundo, ó, tá? Que eu vejo ela, duas folhas. Vejo o painel que eu cortei, ó. Então, painel. A minha porta lá de fundo. A minha porta cortada no banheiro. O box. Notem que eu desci aqui para 10, de 12 eu vim para 10 de novo, e depois eu desci no box para 8, tá? E a minha janelinha de banheiro. O forro, tá? Então, aqui 3 metros de pé direito, 5 centímetros de forro. E aí, aqui a gente vai ter agora o telhado, que eu vou dar aqui o zoom, que eu acho que é o que vocês têm mais dificuldade, tá? Então, aqui a gente tem a treliça. Esses aqui são os apoios, que tá bem clarinho, bem pequenininho, que vocês talvez não estão conseguindo ver. Mas, ó, aqui, ó, dá pra ver esse quadradinho. Esse aqui é o apoio, tá? Aqui a treliça, 30%. Puxei 1 metro, subi 30 centímetros. Puxei 1 metro, subi 30 centímetros. Uni as pontas. Fui até o final. Então, aí, isso eu fiz em todas essas diagonais, para dar os 30 centímetros. Então, eu tenho treliça, terças de 15, caibro, que eu fiz com 10, ripa, que eu fiz com 5, e 5 centímetros também para telhado. A mesma coisa funcionou para o outro lado. E aqui tá o meu beiral de 60 centímetros de projeção, tá? Bom, é isso. Aqui aparece minha parede lá de fundo, ó. Tá vendo que eu vejo minha parede lá de fundo? Então, é isso, gente. Esse aqui é uma forma bem básica de fazer o corte, tá? Esse aqui é um corte simples, com telhado simples, 2 águas desencontrados. Aí, esse é o processo que vocês vão seguir. Essas são as medidas, tá bom? Bom, gente, então é isso. O corte está finalizado. Vocês vão fazer no nível... Se quiserem fazer no nível croquis, façam. Mas vocês vão fazer no nível de desenho técnico, tá? Desenho técnico de apresentação mesmo final. Então, vocês têm que fazer com régua, com esquadro, tá? Gente, a malha, como eu falei pra vocês nas primeiras aulas, tá? Então, nas primeiras aulas dessas em EAD, eu falei pra vocês que vocês podiam começar desenhando na malha. Então, a malha, essa milimetrada aqui, gente, ela ajuda muito, como vocês podem ver, para iniciar os desenhos, né? Para você ter uma noção. Aí depois você passa na régua, só para ter uma noção de como é que vai ficar. Então, a malha, ela ajuda bastante, tá? Então, fiquem à vontade para usar a malha, eu sempre recomendo. Eu gosto muito de trabalhar com malha, porque fica mais fácil, mais rápido de eu produzir. Até para criar, eu uso a malha. Porque, bom, eu gosto de pensar já nos pilares, tá? Onde é que elas vão ficar. Então, eu gosto já de desenhar também na escala. E a malha, ela te permite desenhar na escala, tá? As linhas ficam um pouco tortas, croquis, mas eu tô desenhando na escala. Então, quando eu for passar pro AutoCAD, não vou ter muita variação, não vou ter que ficar pensando de novo uma solução. Então, eu resolvo tudo. Todo projeto eu consigo resolver ele aqui na malha. E a malha, ela me permite trabalhar em várias escalas. Então, na escala 1 para 100, para 50, né? Só é bom ter uma mesa maior, então, quando for trabalhar aí na escala 1 para 50. Bom, então é isso. Hoje a gente aprendeu só corte transversal. Então, espero que sirva de base para vocês evoluírem aí nos desenhos de vocês, tá? Então, fiquem bem. Até mais.